Ok, estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero lembrar que você pode receber mensagens de oração, né? Pelo SMS, o seu telefone aí, não é? Envie a palavra oração, né, para 46991, 46991, um serviço que está disponível para todas as operadoras, tá? Você pode receber aí mensagem de oração, de intercessão, também de formação, né, aí pelo SMS. Muito bem, eu quero falar aqui os nomes da cidade de vocês, que eu ia falar depois do segundo bloco, acabei não falando. Então, vou pedir para um dos câmeras focalizá-los. Ó, temos aqui muita gente que já veio para participar do acampamento do final de semana, né? Já estou percebendo isso. Então, temos aqui amigos de Magé, no Rio de Janeiro, Niterói. Pode levantar a mão que um dos câmeras... Isto, sejam bem-vindos. São Paulo, capital. Bela Cruz, no Ceará, né? Fortaleza, também Ceará, Brasília, Distrito Federal, Sete Lagoas, Minas Gerais, Jundiaí, São Paulo, Rio de Janeiro, capital, Salvador, Bahia, Campo Grande, Rio de Janeiro, Belém do Pará, Belo Horizonte, Minas Gerais, Itabira, Minas Gerais, Nova Lima, Minas Gerais e Atinga, na Bahia, alguma coisa assim. Tá? Desculpa, eu não estou entendendo bem a letra aqui, mas alguma coisa, a gente não consegue conhecer toda a cidade do Brasil, né? Muito bem. Nós estamos no último bloco, eu quero então aproveitar para responder algumas perguntas que estão aqui, sabe? Eu gosto de dizer que nessa nossa Escola da Fé a gente tem que caminhar devagar. Por quê? Porque nós temos alunos de todas as idades e de todos os níveis. Então eu sei que tem gente aí que é doutor em teologia, mas tem gente que não sabe nada de religião. Então, a gente tem que levar esse rebanho devagarinho. Então, eu peço que as pessoas que já sabem tudo que nós estamos tratando, que tenham paciência, né, com aqueles que não sabem, tá bem? Então, vamos responder aqui algumas perguntas que já chegaram para a gente. O Rafael Amaral, via e-mail, ele pergunta o seguinte: professor, já viu o senhor falando que temos direito à comunhão de joelhos? Bom, já expliquei isso, tá? Aí ele fala que aqui, que infelizmente tem padre que proíbe de comungar de joelho, tal, etc. Né? Eu achei interessante o bispo Dom Antônio Keller, que é bispo de, lá no Rio Grande do Sul, Frederico Westphalen, ele mandou colocar um genuflexório, né, para quem quiser comungar de joelho, ajoelhar ali, o ministro está a comunhão ajoelhado. Acabou o problema. Né? Quem quiser comungar de pé, vai no ministro aqui, quem quiser comungar de joelho, vai no outro ali. Não tem problema. Tá certo? Daniele, via e-mail, gostaria de uma indicação de um livro válido pela Santa Igreja que fale dos milagres eucarísticos. Olha, este livro aqui, o Daniele, O Segredo da Sagrada Eucaristia, aqui eu falo dos 10 milagres eucarísticos que eu vou falar aqui num dos programas, tá? Esse livro é uma síntese que eu fiz de uma coleção de 5 livros de São Pedro Julião Eymar, que era um santo devotíssimo da Eucaristia, né? E aqui tem um capítulo sobre os principais milagres eucarísticos. Não são, tem muito mais, né? Mas aí tem os mais importantes. O Segredo da Sagrada Eucaristia. Bom, depois aqui o Vitor Souza, via e-mail, também pergunta o seguinte: por que as paróquias não oferecem formação aos seus fiéis? Ô Vitor, não é bem assim, né, Vitor? As paróquias oferecem sim. Olha, eu me lembro, olha, só para dar um exemplo. Eu dei um curso de 2 anos numa paróquia, na minha cidade, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, do padre Rodrigo, 2 anos sobre o catecismo da igreja. Né? E o padre obrigou a todas as pessoas que trabalham nas pastorais, pastoral de batismo, crisma, todo mundo tem que fazer o curso do catecismo, senão não vai poder ser ministro da Eucaristia, entenderam? Então não é verdade que as paróquias não dão formação. É que pode ser que alguma não dê, ou às vezes falta condições. Muitos padres hoje, após celebrar a missa, não se preocupam em informar o significado da missa, da Eucaristia. Né? Os católicos
seriam bem mais firmes na fé se fossem mais formados. Olha, eu vou só ler isso daqui, vou deixar isso aqui como um recado aí dessa pessoa, do Vitor Souza, né? Você concorda que os sacerdotes devem sair mais de suas paróquias e ir ao encontro do povo? O Papa Francisco está pedindo isso, né? Agora, a gente também, gente, não pode sair aqui sacrificando os párocos, né? A gente sabe que no Brasil tem muito pouco padre. Eu já falei isso daqui. Enquanto que na Polônia você tem um padre para 1.000 pessoas, no Brasil é um padre para 10.000 pessoas. Então, o padre também tem 1.000 problemas. Então, não podemos estar aqui querendo ficar aqui sacrificar os padres, não. Claro que, na medida do possível, o padre deve atender mesmo, claro, mas ele sabe disso. Miguel via e-mail. Na minha paróquia, o vigário está cantando na hora da consagração do vinho. Para mim, tira a tranquilidade daquele momento sublime de nossa intimidade, de louvor e adoração. É permitido fazer isso? Miguel, eu não me lembro do missal romano dizer que a palavra da consagração deve ser cantada. Eu não me lembro. Não vou dizer que não pode, porque eu não tenho certeza, que eu estou vendo sua pergunta agora, né? Mas eu nunca vi um padre cantar quando ele vai fazer a consagração, nunca vi. Para mim, realmente, está sendo uma coisa um tanto quanto nova. O padre pode cantar aquela primeira oração de introdução, né, o prefácio da oração eucarística, é muito bonito o padre cantar, né? Agora, cantar as palavras da consagração, realmente eu não sei. Eu não sei se é autorizado ou não. Realmente, se alguém souber depois me dizer, eu posso até aqui no próximo programa esclarecer. Júlio Marques, pelo Facebook, vocês estão vendo como é que tem perguntas? Né? E mesmo que eu não saiba responder essas perguntas, pelo menos a gente precisa colocar um pouco de luz para o povo, né? Mas a gente vai estudar, vai ver o que é direitinho e responde. Júlio Marques, pode-se dizer que um sacramento é mais importante que o outro? Ô, Júlio, realmente usar a palavra mais importante pode ser meio difícil, né? E caso isso seja possível, não seria o batismo o mais importante? Bom, o batismo, eu diria, não é que seja o mais importante, talvez seja o mais necessário. Por quê? Porque o batismo é que introduz a gente na igreja. Se a pessoa ser batizada, ela não pode confessar, não pode comungar, não pode receber os outros sacramentos, porque ela não pertence ainda à igreja. Então, o batismo, sem dúvida, é o primeiro, é o mais necessário. Mas a Eucaristia tem o próprio Cristo. Então, eu acho que a gente não precisa falar de mais importante, todos são necessários, né? Alessandro Nunes, via Facebook, por que devemos esperar pelo menos 15 minutos após a comunhão? Bom, a igreja diz o seguinte, que enquanto a hóstia está no nosso corpo, não foi dissolvida pelo organismo, o Cristo está presente, corpo, sangue, alma e divindade. Isso demora mais ou menos uns 10, 15 minutos, para que o organismo, né, no estômago, dissolva as espécies do trigo. Então, aí o Cristo não está mais presente fisicamente, passa a estar presente pelo Espírito Santo. Então, é aconselhado que a pessoa, nesses 10, 15 minutos após a comunhão, ela faça a ação de graça, aquele tempo de oração, de meditação. E espere até, pelo menos, aí uns 15 minutos antes de tomar algum alimento sólido, né? Fique com o Cristo, né? Aí, no seu organismo, corpo, sangue, alma, divindade. Aproveite esse momento de graça, de bênção, né? É esse o sentido de guardar aí esse tempo de ação de graças. Elisete, que é não, ela só fala que entrou pelo Facebook. Sou ministra extraordinária da Eucaristia e por ajudar em comunidades do interior de minha paróquia, eu comunguei mais de 2 vezes. Eu pequei contra Jesus Eucarístico. Elisete, é o seguinte, o que a igreja ensina é que a gente pode comungar mais de uma vez, até 2 vezes, se participar de 2 missas.
Você, como ministra, para distribuir a Eucaristia, você não é obrigado a comungar. Você comungou numa missa e depois você vai fazer para a celebração da palavra, não comungue de novo. Você já comungou. Então, o que o Código de Direito Canônico diz, a gente pode comungar uma segunda vez, desde que participe de uma missa. Não pode comungar numa missa e depois comungar fora da missa, não pode. Mas se for 2 missas, pode comungar as 2 vezes. Ok? Então, é isso aí. Maísa Maria via Facebook. Como falar da Eucaristia para crianças? Principalmente aquelas que estão se preparando para receber o sacramento. Olha, este livro é o livro recomendado. Você vai explicar para a criança tudo com ilustrações, tudo direitinho. Então, é um livro que o bispo Rafaelo Martinelli preparou exatamente para a primeira Eucaristia e também para a Crisma. E olha, até para nós adultos, viu? Porque ele é tão rico aqui de ensinamentos, que mesmo para nós adultos, tem ensinamentos muito bons. Ok. Vitor, não, isso aqui já foi também. Aqui a pergunta do Miguel também já foi respondida. Aqui a pergunta Adeilda Gomes, via Facebook. Podemos fazer a primeira Eucaristia e Crisma no mesmo dia? Se for uma pessoa adulta, estiver preparada, quem sabe o bispo possa autorizar. Não é o normal. O normal é batizar quando é criança e receber o sacramento da Crisma aí pelos 14, 15 anos. Mas se é uma pessoa adulta, que já está preparada, de repente o bispo pode autorizar que ela faça as 2 coisas no mesmo dia. Patrícia Guimarães, via Facebook. Se eu for na missa 2 vezes ao dia, posso comungar nas 2 vezes? Pode, Patrícia. Acabei de explicar exatamente essa sua pergunta. Maurício Rodrigues, quem não fez a Crisma, pode comungar? Pode. Para comungar é preciso a primeira Eucaristia. Vocês estão vendo como é que o pessoal tem dúvida? É por isso que a gente tem que tirar a dúvida. Eu sei que 90% já sabe isso aqui, mas se tem 10% que não sabe, vale a pena a gente explicar. Entenderam? Entenderam por que eu peço que tenham paciência com... Olha aí, né? Sabe, gente, a nossa catequese é muito ainda insuficiente. Então, a Canção Nova quer exatamente fazer esse trabalho aqui de ajudar quem não sabe. Né? Então, não precisa ser crismado para comungar, você tem que fazer a primeira comunhão. Tá? Diógenes de Juazeiro do Norte, no Ceará, via e-mail. A partir de quando a igreja passou a usar a hóstia, como temos hoje nas missas? Ô Diógenes, eu não sei dizer quando, mas deve ser desde lá dos primeiros séculos. Porque já no primeiro século, depois que celebrava a missa, o bispo mandava a Eucaristia para os doentes, ou para as comunidades onde não tinha missa. E certamente já era mandado em pedaços. Isso aí foi evoluindo, chegou na nossa hóstia de hoje. Agora, quando foi, é muito difícil a gente saber, né? César Augusto e Andressa Portela, via e-mail. O que devemos fazer para que a reparação eucarística seja bem feita? Bom, a oração de reparação é a oração de você pedir perdão a Deus pelas ofensas, os sacrilégios que Deus recebe, principalmente na Eucaristia. Então, como é que pode ser a oração de reparação? Vários tipos. Né? Pode ser uma oração que você fica ali, né, contemplando Cristo, adorando, pedindo perdão a Ele pelos pecados da humanidade, que são muitos. Né? É a oração de reparação. O importante é o seu coração estar ligado ao coração de Cristo, pedindo perdão pela humanidade, pelos pecados dos outros. E olha, gente, nas santas e santos que tiveram visões do coração de Jesus, Santa Margarida, Maria Lacó, Jesus pedia muito isso, a oração de reparação, tanto para ele quanto para Nossa Senhora. Aqueles 5 primeiros sábados do mês consagrado a Nossa Senhora é para reparação às ofensas praticadas contra Nossa Senhora. Quais? Aqueles que negam que ela é mãe de Deus, aqueles que profanam as suas imagens,
né? Aqueles que não acreditam na sua Imaculada Conceição, aqueles que não acreditam na sua assunção ao céu. Então, Nossa Senhora diz que são 5 grandes ofensas que ela recebe. Ela revelou para a irmã Lúcia, em Portugal, em Fátima, e pede a comunhão nos 5 primeiros sábados em reparação a essas ofensas. Ofensa à Mãe de Deus. Então, a oração de reparação tem esse sentido. Jarbas Danice via e-mail. Onde a hóstia é feita? O Jarbas, normalmente são as irmãs nos conventos que fazem a hóstia, né? Normalmente, né? São irmãzinhas, às vezes de convento, de asilos, que fazem as hóstias. Não sei se há hoje outros locais, mas normalmente são irmãs que preparam. Nonato Souza, via e-mail, pergunta o seguinte, ele é de Parnaíba, no Piauí. O que o Papa quis dizer com, abre aspas, nem mesmo as portas dos sacramentos devem ser fechadas, e que a Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos. Bom, que a Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, isso a Igreja está cansada de dizer, né? São Francisco de Sales dizia assim, todos precisam comungar. Aqueles que são imperfeitos para que se tornem perfeitos, e aqueles que já são perfeitos para que continuem perfeitos. Então, é para todo mundo. Agora, o que o Papa quis dizer, eu acho que nas entrelinhas aqui, eu estou lendo assim, será que o Papa quis dizer que todo mundo pode comungar? Não, não é isso. Se já tem normas no catecismo, né, dizendo que há certos impedimentos para comungar, o Papa não vai ser contra isso nunca. Nunca na história da Igreja, é bom dizer isso aqui, nunca na história da Igreja, de 2000 anos, um Papa cancelou o ensinamento doutrinário de um Papa anterior. Nunca. Nós já tivemos 265 Papas. Nunca um Papa revogou o ensinamento doutrinário definitivo de um Papa anterior. Então, tem gente que pode estar pensando que o Papa Francisco vai revogar algumas coisas do Papa Bento, do Papa João Paulo. Não vai revogar, de jeito nenhum. Né? Agora, o que o Papa está querendo dizer aqui? Né? Nem mesmo as portas do sacramento devem ser fechadas. Quer dizer, eu vejo aí as pessoas não terem um escrúpulo, né, de achar que qualquer pecado pequeno pode fechar a porta do sacramento. Não, não. Só o pecado grave, né, ou os impedimentos que já foram colocados, é que deve impedir a pessoa de comungar. Né? Não vejo aqui que o Papa queira... O Papa nunca disse explicitamente nada diferente disso. Nunca vi. Ana Silva, de Fortaleza, no Ceará. Há um ano faço a experiência de ir para a missa diária. Algumas vezes fico tão feliz de receber a Eucaristia que chego a chorar. Né? Como viver este momento tão único para mim? Oh, que beleza, né, Ana Silva? Isso aí, às vezes, Deus nos dá essa consolação. Né? Mas o santo diz o seguinte, não é sempre não. Não é sempre não. Às vezes, Deus retira esse sentimento e, às vezes, a gente vai comungar, parece que está numa aridez espiritual. O que os santos dizem? Vai comungar do mesmo jeito. Né? Há dias, né, que você está assim, extremamente ligado, até emocionado. Tem dias que você não está. O importante é que a gente seja conduzido pela fé, não pelo sentimento. Eu creio, o Cristo está ali. Não importa se eu estou consolado ou se eu não estou consolado, se eu estou feliz ou se eu estou sofrendo por algum problema, eu devo comungar com a mesma convicção, a mesma fé. Isso é o mais importante. Agora, se Deus te dá essa alegria, essa consolação, desfrute disso. Deus está te dando uma consolação maravilhosa. Né? Parabéns. Amanda Ferrari, de São Carlos, via e-mail. Gostaria de saber se, em alguma hipótese, o sacerdote pode consagrar outras substâncias que não seja o pão e o vinho, em situações extremas
de guerras, por exemplo. Né? Não, a igreja diz o seguinte: a missa só pode ser celebrada com vinho de uva, não pode ser vinho de outra fruta, porque sabe que tem vinho de maçã, tem vinho até de abacaxi pode se fazer, não pode, tem que ser vinho de uva e tem que ser pão de trigo sem fermento. É interessantíssimo, né? A história daquele bispo Vantuan, que João Paulo II fez cardeal, né? E agora está em processo de beatificação, que ficou preso 13 anos pelos comunistas, inclusive ficou numa cela, numa solitária, né? Pequenininha, quase que do tamanho dessa mesa só. Ele conta a história dele, que às vezes ele ficava tão sufocado ali, que tinha que deitar no chão e respirar pelo vão da porta embaixo. 13 anos. Mas ele recebia, de vez em quando, alguma coisa das pessoas. E aí, ele recebeu um vidrinho de vinho, né? Só que enganaram os guardas, disseram para ele que era um remédio que ele tinha que tomar. Mas era um vidrinho de vinho de uva. E ele tinha água. Então, sabe como é que ele celebrava a missa? Ele colocava uma gota de vinho na mão. Olha, que coisa interessante. Uma gota de vinho na mão. E a água. E ali ele celebrava a missa. Ali era o altar dele. E comungava. Entenderam? E tinha um pedacinho de pão também, que ele conseguia receber, assim, uma coisa, né? Esse bispo Vantuan, o Papa João Paulo II, depois que ele foi solto, trouxe ele, fez ele cardeal, né? Ele já morreu faz pouco tempo, e tem vários livros escritos, inclusive, vale a pena ler os livros dele, e inclusive agora ele está em processo já de beatificação. Mas não pode ser outra coisa. Não pode consagrar, não sei, um pão que não seja de trigo, um vinho que não seja de uva. Isso é muito claro aí. Tudo tem um sentido, gente. Por que o Cristo escolheu o vinho, escolheu o pão? Sem fermento, né? Na Páscoa dos judeus. Tudo tem um sentido, a liturgia tem um significado profundo, né? Isso é muito importante a gente colocar. Bom, aqui as perguntas, deixa eu ver se não tem mais nenhuma delas aqui. Tá, já foram todas respondidas. Eu queria aproveitar esse finalzinho de programa para mostrar ainda aqui alguns livros que eu não pude mostrar ainda, né? Eu escrevi 2 livros para crianças. É muito importante a gente evangelizar crianças, mas de um jeito correto. E uma das maneiras é você contar histórias para a criança, mas histórias edificantes. Ao mesmo tempo, uma história que seja assim, lúdica, né? Histórias de bichinho e tal, mas que você ponha um fundo moral. Então, eu tinha escrito um primeiro livro, histórias que o vovô conta, histórias que eu conto para meus netos, contava para meus filhos, né? E agora tem um segundo que é a continuação desse. Não coube tudo num só, ficou um segundo, né? E aqui atrás tem uma foto que foi colocada num desses encontros com os netos, onde eu fico contando as historinhas, né? Olha, hoje, gente, eu estou muito preocupado com uma coisa. A criança pega um telefoninho, pega um iPad e fica ali, horas naquilo ali, aqueles joguinhos eletrônicos, e os pais estão tendo dificuldade para tirar os filhos desse sistema. Entende? Então, um jeito de você trabalhar com as crianças é você senta com as crianças, conta a história, leva para o quintal, entende? Leva para um parque, tira a criança desse sistema eletrônico aí que está fazendo as crianças ficarem muito presas nisso, né? Isso eu já tenho lido de alguns especialistas, não é algo muito bom. Outro livro que eu quero mostrar, que faz parte desse trabalho, Os 7 Sacramentos. Aqui eu coloco cada um dos 7 sacramentos com tudo aquilo que a igreja nos ensina, né? De todas basicamente tem 3 coisas em cada sacramento. É o que está na documentação da igreja, em termos de doutrina, o que está no Código de Direito Canônico da igreja, que é o que regula cada sacramento, e o que está na liturgia, ou seja, o rito litúrgico. Então, com isso, a gente
toma conhecimento dos sacramentos de maneira bem clara. E eu gostaria de chamar a atenção para essa imagem. Essa imagem você está vendo o cordeiro imolado, do coração dele jorra, né, o sangue, e o sangue desce aqui nos 7 sacramentos. Vocês aí na plateia não conseguem ver, o pessoal de casa eu acho que consegue ver, porque ele dá um close na câmera, né? Ou seja, os sacramentos, eles descem da cruz de Cristo. Então, o que são os sacramentos? Para a gente entender bem. Cristo morreu na cruz para nos salvar, derramou o seu sangue. Os 7 sacramentos distribuem a graça da redenção. Por isso que é fundamental para a nossa fé. É por isso que eu estou fazendo aqui essa série de programas. Bem, mas hoje nós chegamos ao final. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé um instante, porque eu vou pedir agora aos sacerdotes que nos acompanham de casa, também os diáconos, né, que nos dê a sua bênção. Essa bênção vale à distância, porque não é um sacramento, é um sacramental, é diferente. Então pode ser dado à distância, entenderam? Então, olha, coloca agora diante de Deus o seu pedido, a sua oração. Eu aqui, na semana passada, pedi que as pessoas rezassem pela minha nora, Wanda Tatiana, que tinha que fazer uma cirurgia no braço pela 3ª vez, um câncer pela 3ª vez. Graças a Deus ela fez a cirurgia, né? Já tem quase uma semana, já veio para casa, né? Vai ter que fazer outra daqui a 90 dias. Eu quero agradecer muito as pessoas que rezaram por ela, recebi muitos e-mails, né? Era isso ou cortar o braço, ou é um tratamento extremamente novo, ou o risco de até ter que amputar o braço dela, mas graças a Deus foi tudo muito bem, uma cirurgia de 7 horas, vai ter que ser repetido um pouco para frente, mas a Vandinha está bem, graças a Deus. Então coloque também isso aí como ação de graça. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que Deus nos abençoe, pela bênção dos sacerdotes e ministros consagrados, ordenados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, gente boa. Vão com Deus, que Deus nos abençoe.